Olá galera, bem-vindo a mais uma videoaula da professora Rafa. E nessa videoaula nós vamos falar sobre polaridade das moléculas, que é um assunto assim que é muito cobrado no Enem e nas outras provas de vestibulares por aí. Então, o que acontece? Polaridade envolve outros assuntos anteriores de outras aulas, né? Que são ligações químicas, regras do octeto, em geral a gente vai ver aqui tudo direitinho. Bom, é um assunto assim que parece ser complicado para alguns ou para outros não, mas a gente vai ver depois dessa aula que não nada de um bicho de 7 cabeças, nada não. Então assim, antes da gente começar a explicar o conceito de polaridade e os exemplos de moléculas e os tipos de polaridade que existem entre elas, nós vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Vamos lá? Antes de começar a mostrar as moléculas, enfim, eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um jogo bem conhecido, assim, se vocês não conhecem, aqui está a imagem, é o jogo do cabo de guerra. Então, antes de tudo, vamos analisar aqui essa imagem. Bom, primeiro, nós temos aqui um time de cada lado, composto por 3 crianças, e no meio um lenço vermelho. É só vocês imaginarem o seguinte, que o lenço vermelho que está no meio seria o átomo central da molécula. E cada criança de um lado é um átomo que está ligado a esse átomo central. E aí vamos ver o seguinte, qual que é o objetivo do jogo cabo de guerra? É cada time de criança puxar para um lado, e aí o time que tiver mais força ganha, certo? Ou então, se as crianças puxarem numa mesma intensidade, numa mesma força, assim, numa força igual, ninguém vai ganhar, vai ficar empatado, certo? Então é isso, gente. E para ilustrar o exemplo que eu trouxe para vocês, eu vou começar aqui apresentando para vocês a forma estrutural de duas moléculas que a gente já conhece bem, né? Que no caso é a molécula de gás carbônico e a molécula de água. Vamos analisar primeiro a forma estrutural da molécula de gás carbônico. Veja bem, no cabo de guerra, o que seria o carbono? Seria o lenço vermelho, certo? E o oxigênio de um lado seria um time e o oxigênio do outro seria outro time. Então aí, se a gente for representar isso daqui como um cabo de guerra, vocês verão o seguinte, que aqui nós temos duas forças, duas ligações, desculpa, e essas ligações, por que aqui são duas e aqui também são duas? É de acordo com a regra do octeto que vocês podem dar uma olhada nas outras aulas que foi explicada a regra do octeto, certo? Então, aí aqui nós temos duas ligações para o oxigênio e outras duas ligações para o outro oxigênio. E aí, vocês concordam comigo que esse oxigênio é igual a esse oxigênio? Certo? Eles são iguais. Então, eles vão exercer força iguais entre eles, entendeu? Ou seja, uma força daqui vai ser puxada, como se fosse no cabo de guerra, e aqui também vai ter outra força puxando. E essas forças aqui vão ser iguais. Quando as forças são iguais, essa molécula é apolar. Ok? E aí agora, quando a gente for analisar a molécula de água, nós vamos ver o seguinte, que é a mesma regra das ligações, vocês podem olhar lá porque ela representa desse jeito, por causa da regra do octeto, e vocês vão perceber que aqui, no cabo de guerra, o oxigênio vai ser o lenço vermelho e o hidrogênio com os elétrons livres vão ser os times, entendeu? E aí, olha só, tá certo de que esse hidrogênio desse lado é igual a esse hidrogênio do outro lado, certo? Então, eles vão exercer forças iguais também. Só que aqui tem um porém. Esses elétrons livres, eles colaboram para que essas forças sejam diferentes no átomo central, entendeu? Que é o átomo do oxigênio. Então aí, quando isso acontece, quando as forças são diferentes, né? Entre elas, eles também estão exercendo uma força diferente. Essa molécula vai ser polar. Então quer dizer que os elétrons livres que estiverem em torno do átomo central vai colaborar para a molécula ser apolar?
Vai sim. Só que você pode ter moléculas também que o átomo central não tem elétrons livres e ela ser polar também. Igual, por exemplo, vamos pegar aqui a molécula do gás carbônico. E um dos oxigênios a gente pode substituir, por exemplo, pelo o elemento enxofre, o átomo de enxofre. Por quê que eu coloco o átomo de enxofre aqui? Porque ele é da mesma família do oxigênio. Então ele tem 6 elétrons na última camada e tal, de acordo com a regra do quinteto e de acordo com a aula também que fala sobre tabela periódica. Então se eu coloco o enxofre aqui, vai mudar o time, não vai? Aí, tipo assim, o oxigênio é diferente do enxofre, né? Então, aí seria uma molécula polar. Tranquilo?